O clima, uma das forças mais surpreendentes da Terra. De um poder devastador. E de uma beleza espetacular. Onde quer que você viva no planeta, o clima molda o seu mundo. Contudo, para a maioria de nós, como ele funciona é um mistério. Para realmente entender o clima, é preciso entrar dentro dele. Então eu vou destrinchar o clima. Tudo em nome da ciência. Desvendando seus segredos numa série de corajosos, ambiciosos e às vezes estranhos experimentos. Daqui parece mesmo uma tempestade de poeira. Para mostrar o clima como você nunca viu antes. Segredos climáticos. A água está na alma do nosso clima. Mas não só como chuva. Porque a água pode se transformar, redefinindo os seus poderes no processo. Criando sistemas climáticos mais rápidos, mais lentos, mais suaves e mais duros do mundo. Frequentemente mudando de um para o outro a uma velocidade alarmante. E com consequências surpreendentes. Neste programa vou revelar a água em todas as suas formas. Vou pegar uma nuvem. Muito bem, nuvenzinha. Vamos ver o que você tem. Para ver o quanto ela pesa. Descubra por que o granizo causa tantos danos. Oh, olha isso. E também o que aconteceria se a chuva se precipitasse numa massa só. É incrível, não é? E vou vivenciar a água em sua forma mais poderosa. Como uma avalanche. Ah, estou sem palavras. Realmente sem palavras. Água. O nosso clima diário aparentemente vem das nuvens. Elas são as melhores pistas para descobrirmos o que vai acontecer com o clima em seguida. Elas ditam se está ensolarado ou nublado. E parece que é delas que vem o nosso clima molhado. Mas como? O que exatamente é uma nuvem? Admita, você já fez. Se não fez, deveria. Olhar para as nuvens e imaginar formas. E da próxima vez que fizer isso, duas coisas que deve saber sobre as nuvens podem mudar o jeito que você pensa. A primeira, as nuvens são bem pesadas. Até mesmo aquela pequena cúmulus fofinha pode pesar tanto quanto 2 elefantes. E a segunda, por causa desse peso, todas as nuvens estão caindo lentamente na direção da Terra. Eu sei, essas duas coisas parecem bem improváveis. E é por isso que eu vou colocá-las à prova. Parque Nacional Dartmoor, Reino Unido. E vou começar tentando descobrir quanto uma nuvem pequena realmente pesa. É claro que não dá para pendurar uma nuvem em algum lugar ou colocá-la sobre um conjunto de balanças, mas dá para medir a umidade dela e calcular a partir disso. Então pensei, e se pudéssemos fazer uma bola gigante de algodão entrar numa nuvem para coletar a umidade? Como ideia, precisa de um pouco mais de refinamento. Então chamei um amigo engenheiro para dar uma mãozinha, ele veio e pensou nisto. Tudo bem, não é algodão de verdade. É uma versão industrial. Lã de cerâmica. E também não é uma bola sólida. O meu amigo calculou que fazendo um buraco no centro, dobraria a quantidade de lã que entraria em contato com a nuvem. Ele a chamou de esponja do céu. E agora temos aquilo. Para colocar isto na nuvem. Tudo muito fácil de fazer.
Então, para começar, vamos descobrir quanto pesa a esponja do céu seca. São 37 quilos. O que para uma esponja já é bem pesado. Mas nós precisamos desse peso para fazê-la voar com precisão. Especialmente quando o piloto é alguém que não está acostumado a levar carga. Eu sei, não é um bom começo. Mas já que ninguém fez nada assim antes, eu sou uma escolha tão boa quanto qualquer outra. No fim, foi considerada uma tarefa inadequada para um amador, não importa o quanto esteja entusiasmado. Então levei o copiloto Andrew comigo para ficar de olho nas coisas, e as coisas sou eu. Então, helicóptero, confere. Cesto cheio de lã de cerâmica altamente absorvente, confere. Só o que preciso agora é de uma nuvenzinha onde mergulhá-la. E isso não é tão fácil quanto você pode imaginar. Porque quando você chega perto delas, as nuvens são enormes. Precisamos voar baixo o suficiente para mergulhar a esponja do céu na nuvem, mas alto o suficiente para manter o helicóptero acima dela, o que é mais problemático do que parece. Bom, pelo menos para mim. Ah, que ótimo. Isso é muito ruim mesmo. Na primeira vez, eu erro uma nuvem totalmente. Este é um exercício relativamente incomum, coletar nuvens. É, pelo menos essa é a minha desculpa. Esta aqui vai ser perfeita. Muito bem, nuvenzinha, vamos ver o que você tem. De perto, a nuvem parece tão diáfana que é difícil imaginar que vamos absorver qualquer água dela. Pronto, mergulhamos. Vamos descer esta coisa e ver o que conseguimos. Tudo bem, está molhada. Já é um começo. Mas quanto? Conseguimos coletar umidade suficiente para fazer uma diferença na balança? Conseguimos sim. 10 quilos inteiros de diferença. Eu sei que não parece muita coisa. Mas olha o tamanho da nuvem. E depois veja o quanto da esponja do céu voou por ela. Só aquela pequena parte tinha 10 quilos de água dentro. Se cada parte do mesmo tamanho pesa igual, então aquela pequena nuvem deve pesar... Bom, não 9 toneladas, mas bastante. Uma nuvem de trovão de bom tamanho pode ter 10 quilômetros de altura e 10 quilômetros de largura, fazendo com que o seu peso total seja de mais do que 1 milhão de elefantes. Então, como é que todo aquele peso fica lá em cima? Para descobrir, vamos ter de construir a nossa própria nuvem.
Muito bem. O que eu pedi para fazerem aqui é uma nuvem inteira. E o que temos é um coxo de gado cheio de água. E eu não sei o que são essas coisas. Mas, felizmente, também tem o Jim, que é cientista atmosférico. Ele vai nos ajudar. Eu não sei o que é isso. Como vai funcionar? Bom, é aqui que vamos fazer uma coisa parecida com nuvens. Entendi. Obviamente, não é uma nuvem, mas é o mais perto que temos de uma máquina de fazer nuvens. Certo. Então, o que temos aqui são umidificadores ultrassônicos. Você pode encontrar isso em lojas de jardinagem e coisas assim. Eles produzem uma névoa bem fina mesmo. Lojas de É jardinagem isso mesmo. está Lojas soando de menos jardinagem. high-tech agora. Exato. Eles estão mascarados como belos dispositivos ornamentais. Certo. Mas são dispositivos de fazer nuvens. Bom, lá vamos nós. Vamos lá. Faça funcionar. Então a gente só precisa ligar isso aqui. Olha só. Aí está. De repente, nuvens em miniatura aparecem. Isso só está partindo as moléculas de água em partes menores? Estamos partindo a água em estado Sim. líquido em gotículas muito pequenas de água. Esses dispositivos de lagoa de jardim transformam a água em gotículas minúsculas. E é exatamente assim que uma nuvem funciona. As nuvens flutuam porque as gotas de água dentro delas são muito pequenas e muito leves. Qual a diferença de tamanho de uma gotícula desta comparada a uma gotícula de água? Uma gotícula tem 5 microns, mas isso não significa nada para você. É quase certo? nada. Mas uma gotícula de chuva, você consegue imaginar o tamanho de uma gotícula de chuva? Ela tem uns 2 milímetros. Então a diferença de tamanho entre estes e a gotícula de chuva é a mesma entre um torrão de açúcar e um trailer. Espera aí, qual é o trailer? O trailer é a gotícula de chuva. Certo. E o torrão de açúcar são estas gotículas minúsculas. Bom, tá funcionando. Os umidificadores partiram o nosso trailer em bilhões de torrões de açúcar. Tudo bem, aí vai a tampa. Tá bom. Mas para realmente completar o efeito, queremos ver se dá para fazer aquelas pequenas gotículas de umidade flutuarem no ar. Vamos ligar o ventilador agora e ver nossas nuvens emergirem. E ali está. Estranhamente parece seco. É difícil acreditar que a nossa esponja do céu conseguiu absorver isso. Jim, eu não quero criticar a sua nuvem, mas parece muito mais frenética. Eu penso em nuvens como algo em estado sólido, flutuando. O que está vendo aqui é o que está acontecendo em torno da borda da nuvem. Muda constantemente. Então você chega numa nuvem e acontece muita coisa. Embora eu esteja muito impressionado com a nuvem feita aqui, ela não está alta o bastante. Isso pode parecer exagero, mas o nosso coxo é incrivelmente pesado. Como a água na nuvem de verdade. E eu preciso tirar toda essa água do chão para checar aquele segundo fato. Todas as nuvens estão mesmo caindo na direção da Terra? Jim e eu esperamos muito ansiosos. Podemos ter feito as gotículas de água pequenas o bastante para flutuar, mas é verdade. Uma vez que estão no ar, elas flutuam de volta para o chão. Então esse efeito que posso ver rolando por cima e caindo é preciso? A nossa nuvem está se vertendo. Então, se você olhasse as nuvens com binóculos ou algo assim, você veria pedacinhos soltos nela. Então, já que é pequena, parece mais veloz. Porém, se essa fosse grande como uma nuvem de verdade, esse efeito exato é o que acontece o tempo todo? Continuamente, o tempo todo. Nas bordas das nuvens, em torno da periferia das nuvens. Isso acontece o tempo todo. Aí está. As nuvens são pesadas e todas elas caem lentamente na direção da Terra. Só que a maioria evapora antes de chegar lá. De fato, o tempo de vida de uma pequena cúmulus é de 10 a 15 minutos apenas. Mas enquanto estão lá em cima, as nuvens agem como um sistema público de transporte de água, carregando-a de um lugar para outro.
até o serviço encerrar as atividades do dia ou expulsar todos os passageiros. Como chuva. Existem cerca de 13 trilhões de toneladas de água sendo movidas pela atmosfera. E todo dia, cerca de 1/10 disso cai de volta na Terra. Às vezes, essas tempestades são incrivelmente intensas. Mas como a umidade é transformada em chuva? Não podemos olhar para uma nuvem e ver como as gotas de chuva se formam, mas podemos ter uma ideia do que está havendo olhando para uma poça. Quando a gota de chuva bate, parte dela é atraída para a água. O que quica é uma gotícula menor, cerca de metade do tamanho. Quando essa gotícula bate, a mesma coisa acontece de novo. Cerca de metade dela fica na poça. Agora imagine isso ao contrário e de cabeça para baixo. A poça é a nuvem. A nossa gotícula de água dobra de tamanho ao atrair outras gotículas. E elas aderem, num processo que os cientistas chamam de coalescência. Ela aumenta de novo e de novo, até ficar tão pesada que cai. E é assim, mais ou menos, que a chuva se forma. Mas o quanto a chuva pode ficar pesada? Nós falamos sobre chuva pesada, mas a água é pesada. Para mostrar o quanto, nós vamos encher a pá desta escavadeira com água para ver o que uma grande massa de chuva faria. Bom, nós temos 4 metros cúbicos de água naquela pá, o que soma 4 toneladas e estão erguidas. Embaixo dela você pode ver que encontramos um carro com objetivos científicos. Vamos checar os danos que essa quantidade de água pode fazer. Parece chuva. É, bem violento. Mas eu não deveria estar surpreso. Porque a água pesava 4 vezes mais do que o carro embaixo dela. A cada minuto de cada dia, 900 milhões de toneladas de chuva aterrissam no nosso planeta. Felizmente, isso nunca poderia acontecer com chuva de verdade. Nem mesmo numa tempestade tropical, onde às vezes parece que o céu literalmente se abre. Parcialmente, porque como vimos antes, as gotas de chuva caem no momento em que ficam pesadas o bastante. E em parte pelo que acontece à chuva enquanto ela cai. Para ilustrar o que quero dizer, estou dando duro aqui fazendo um castelo de areia. E a professora Jane Rickson, da Universidade Cranfield, está enchendo um balde de plástico num lago. Sempre há crianças como você na praia, né? Tudo bem, mas o que é tudo isso? Bom,
despeje água no castelo de areia e você vai achatá-lo completamente. Até aí, nenhuma surpresa. Mas a chuva não cai da altura da cintura. Ela cai de nuvens que estão a pelo menos 300 metros acima do solo. E isso faz toda a diferença. Eu vou demonstrar construindo outro castelo de areia. E jogando a água de uma coisa só um pouquinho mais alta. Bristol, Reino Unido. Agora, é óbvio que isto não é tão alto quanto uma nuvem de verdade. Elas começam por volta de 300 metros e esta torre tem 30. Mas é alta o suficiente para o experimento. Pronto, Richard! Pode soltar! Idiota. É, lado errado. Como eu podia saber? Vamos tentar de novo. Pronto, Richard! Pode soltar! E assim outro balde de água deixa a torre. Mas o que chega lá embaixo é chuva. E olha só, ainda está de pé. Então, por quê? Porque se eu jogo a água lá de cima, você imagina que iria desmontar totalmente, mas ainda está de pé. Qual é a diferença? Bom, o que aconteceu é que enquanto você jogava a água, a resistência do ar, a turbulência no ar, estava superando a tensão da superfície daquela massa de água, partindo-a em gotas menores. Você quer ver isso? Quer fazer de novo? Eu quero. Eu pego a água. À medida que a água cai, ela encontra a resistência do ar. E quanto maior a massa de água, mais resistência ela experimenta. Esse atrito quebra a água em partes menores, às vezes inflando as gotas como paraquedas antes de explodi-las. E quanto mais caem, menores essas gotas se tornam. Até elas finalmente estarem tão pequenas que o ar tem pouco efeito sobre elas e caem como chuva. Então é por isso que a água aterrissou em gotas e não esmagou como uma massa gigante na forma de balde? Isso mesmo. E, de fato, dá para ver o ponto em que a massa começa a se partir naquelas gotas menores. Bem, dá para ver se eu subir na torre de novo. Na verdade, acontece surpreendentemente rápido. Numa faixa de 10 metros, tem ar o suficiente soprando no nosso balde de água para parti-la em gotas. Se a nossa escavadeira estivesse apenas alguns metros mais alta, então o carro bem que poderia ter sobrevivido. Então, mesmo que fosse possível a água cair do céu numa grande massa, quando ela chegasse ao solo, ainda seria chuva. E já que ela se parte assim, o tamanho médio de uma gota de chuva acaba sendo 2 milímetros de diâmetro. Mas existe um jeito que a água pode cair do ar em pedaços maiores e mais perigosos. Transformando-a em gelo. Quando o gelo cai do céu, a maioria de nós pensa que é Hertfordshire, Reino Unido. granizo. E se eu dissesse a você que isto não é granizo, de jeito nenhum. Claro, parece granizo, mas não pode ser granizo. Não se pode ter granizo no inverno. Ele só acontece no verão. Eu sei. Você acha que já viu granizo no inverno, mas acredite, você não viu. O que você viu foi isto. Um pellet de gelo. Os pellets de gelo são formados quando flocos de neve derretem parcialmente enquanto caem, perdendo todos os seus belos galhos, e então se recongela formando uma pequena bola antes de atingir o chão. Só para deixar as coisas ainda mais confusas, na América do Norte chamam isso de sleet, o que aqui quer dizer uma mistura meio mole de chuva e neve. Seja como for, isto
Não é granizo. Granizo é uma coisa totalmente diferente. Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas, Colorado, Estados Unidos. Charles Knight estuda granizo há 50 anos. E em seu laboratório refrigerado em Boulder, no Colorado, ele se oferece para me mostrar exatamente como o granizo é diferente, serrando um ao meio. É bem diferente. Isso é um exemplo muito bom do que você chamaria de granizo É gigante. enorme. É enorme, sim. É. Mas isso, obviamente, não vai impedi-lo de cortá-lo ao meio. Apesar deste granizo aqui ter 15 anos de idade. Ah, uau! Pode-se ver claramente as camadas que compõem o granizo. Se você fizer um corte fino, então Nossa. você vê claramente as camadas. É um corte bem no meio. Ele é simplesmente lindo. Está mesmo contando a própria história, não está? Assim como os anéis de uma árvore, estas camadas traçam a história de como esse granizo cresceu. É uma história que começa com uma tempestade. E essas tempestades costumam ocorrer apenas no verão. Devido à altura da nuvem de tempestade, algumas das gotículas de água dentro dela se congelam. Mas correntes ascendentes poderosas, criadas pelo clima mais quente, mantêm as gotículas sustentadas dentro da nuvem, onde elas coletam mais água e novas camadas se congelam numa casca separada. Até finalmente haver tantas camadas que elas ficam pesadas demais para serem sustentadas e caem na direção do solo. O granizo é poderoso. Ele causa mais de $1 bilhão em danos por ano. Porém, ele é mais duro do que o gelo convencional? Universidade de Purdue, Indiana, Estados Unidos. Para descobrir, teremos que ir para o território desconhecido com um experimento que nunca foi feito antes, usando aquilo. É, eu sei, parece um monte de tubos plásticos em cima de algumas mesas num campo e até certo ponto... É isso mesmo. Mas você vai ver o que ele faz com aquela raquete de tênis de mesa. Os seus inventores, Jim Stratton e Craig Zerung, da Universidade Purdue, queriam ver a que velocidade eles podiam fazer uma bola de ping-pong voar. E a resposta, usando esta geringonça, é muito rápido mesmo. É surpreendente. O projétil já está se movendo quando sai daí. É isso, Exato. quase 1.500 km por hora. Nossa, é muita coisa. É. Então vocês trouxeram o seu dispositivo, que, pensando bem, é uma máquina de serviço de tênis de mesa do inferno. E vocês concordaram em nos ajudar? Isso. Muito bem, legal. Este é o plano. Vamos ver qual é o mais duro, gelo ou granizo. Então o teste é o seguinte. Temos muitos tipos diferentes de chapa e vamos fazer 2 tentativas com cada um. Primeiro com gelo comum e depois com o nosso granizo feito em casa. Primeiro, aglomerado. Pronto. 3, 2, 1... Gelo. Passa direto. Granizo. Passa direto. Muito bem, agora um aglomerado ligeiramente mais grosso. Gelo. Granizo. O mesmo resultado. Compensado. Gelo. O gelo nem machuca. É hora do granizo. 3, 2, 1... Granizo. Bem, tem uma diferença. O granizo partiu a parte de trás do compensado. Vamos tentar com o mais fino. Gelo. Desta vez o gelo mal passa. O furo é muito menor do que o projétil em si. Certo, dedos cruzados.
Granizo. Legal. Que máximo. E aí, funcionou? O que Sim, aconteceu? estraçalhou. E esse foi o impacto. Olha isso. Então passou direto. É muito diferente. Gelo. Granizo. Mesmo tipo de chapa, mesma velocidade de disparo, resultados diferentes. Em câmera lenta, dá para ver claramente que a bola de gelo não consegue passar pela chapa. Bom, pode parecer tosco, mas é isso que eu esperava ver. Esta marca aqui, esta é do gelo, que quase não passou. Este é o do nosso granizo feito em casa, com os pedaços de chapa em volta. Claramente, um projétil mais temível. Gelo. Granizo. Ambas as bolas são feitas de água congelada. Então você não esperaria nenhuma diferença na rigidez delas. Mas parece que as camadas do granizo o tornam mais forte. Então o granizo de verão parece ser mais duro do que o gelo de inverno. Mas a água pode se metamorfosear em algo ainda mais perigoso. Naturalmente mais veloz do que o granizo, com um golpe muito mais forte do que ele. E o que é, pode surpreender você. É assim que a maioria de nós costuma ver a neve se mover. Em flocos delicados, flutuando suavemente até a Terra. Flutuando tão tranquilamente que o floco de neve pode levar quase 1 hora antes de finalmente chegar ao chão. Viajando a apenas 6 km por hora, a velocidade de alguém andando. Contudo, a neve pode ser a forma de água mais veloz que existe. Porque quando está numa avalanche, pode chegar a 130 km por hora em 6 segundos cravados. E então, bem, ela só continua acelerando. A avalanche mais veloz já registrada no Monte Santa Helena, na América do Norte, chegou a incríveis 402 km por hora. Como a neve pode descer uma montanha mais rápido do que a água? Walter Steinkogler, do Instituto de Pesquisas de Neve e Avalanches, está tentando descobrir como essa velocidade incrível é possível, começando sua própria avalanche. Davos, Suíça. Walter, Fala. então é aqui que vai acontecer? Sim, você vai ver agora mesmo. Vemos o declive todo. Você já pode ver 2 avalanches espontâneas e vamos tentar iniciar as avalanches lá do topo. Mas não significa que essas 2 avalanches já passaram? Não. Veja, ainda tem bastante neve do declive. Certo. Esse é um bom indício para nós de que existe potencial de produzir uma bela avalanche. E quando isso acontece, você vai realizando experimentos e aprendendo. Isso é parte de um trabalho contínuo para você, não é? É sim, na verdade, isso é parte da minha tese de PhD. Esses dados são essenciais para o meu trabalho. Ótimo. Existem vários tipos diferentes de avalanches. Mas o mais veloz, de longe, era conhecido como avalanche de pó seco. Esse é o tipo que torcemos para ver. Se conseguir provocar uma avalanche dessas, Walter poderá descobrir mais sobre por que elas se movem tão rápido. Nós nos oferecemos para ajudar, colocando uma série de câmeras ao longo do declive. Vamos estragar o seu PhD? Eu te conto depois, mas eu ia agradecer se não fizer isso. Não, eu não vou fazer, mas se eu fizer, mande a conta para ele. Mando para esse Aquele cara, aí, então. o Graham. Perfeito. Pode Ele é o deixar. encarregado, eu não. Vamos torcer para que não chegue a isso. Mas eu gostaria de adicionar um elemento extra ao experimento dele. Então, Walter, posso colocar isso aqui no declive? Se tiverem a mesma distância um do outro, posso cronometrar
A frente ou a cabeça? Nós chamamos isso de Quando a frente. frente da avalanche passar por um desses, Isso. posso cronometrar a distância percorrida e descobrir a velocidade? Claro, claro. Hã? É uma boa abordagem. Nós Muitíssimo podemos fazer obrigado. isso. Vamos fazer. Eu só preciso de um helicóptero. Muito bem, já resolvemos isso. Mas agora precisamos descobrir como colocar as cercas em posições precisas sem nós mesmos provocarmos a avalanche. A nossa equipe de segurança pensou muito tempo sobre o melhor jeito de fazer isso. E a conclusão deles foi pendurar alguém numa corda. Este alguém, na verdade, aparentemente, gosta desse tipo de coisa. Essa é a coisa mais legal que eu já vi na vida. Aquele homem, sem dúvida, é o melhor piloto de helicóptero que eu já vi em ação. Olha, aquela esponja do céu já foi difícil bastante. Olha, só de voar perto das montanhas, com essas rajadas de vento, e num clima constantemente em mutação, e ainda tem um cara pendurado numa corda embaixo de você com uma enorme... Bem, basicamente uma enorme vela feita de madeira. Eu estou sem palavras. Realmente sem palavras. Walter nos disse onde ele espera que a avalanche caia. Então posicionamos a primeira cerca bem no caminho dela. Mas as condições aqui mudam o tempo todo. Como descobrimos quando tentamos colocar a segunda cerca. De repente, o vento acelera e começa a soprar muito forte. A qualquer momento, a cerca toda pode ser jogada contra a encosta, levando o cara junto com ela. Isso sem falar do helicóptero. E a cerca precisa estar a exatamente 100 metros da primeira. Nunca as palavras "melhor ele do que eu" foram tão verdadeiras. Só o que preciso fazer agora é esperar que eles provoquem a avalanche. Isso são explosivos, é claro. Muito bem, lá vai. A primeira cerca, a segunda... As tábuas se foram. Perdi. Mas acho que isso prova, de certa maneira, a velocidade que uma avalanche pode ter. E, por sorte, tudo foi capturado em câmera lenta. Então, vamos dar uma olhada naquela avalanche de novo. Este é o momento em que a dinamite é jogada do helicóptero, causando a explosão no topo da montanha. Imediatamente, ela é cercada por uma nuvem de pó, composta de 1% de neve e 99% de ar. Esta é uma avalanche de pó seco.
A avalanche acelera pelo declive, até chegar à primeira cerca. Mas não exatamente no ângulo que esperávamos. A borda passa pela primeira agora. E essa parte da neve em especial chega à segunda cerca. Agora. Quase exatamente na mesma hora que a primeira cerca é destruída. Não é à toa que tive problemas para cronometrar. Na verdade, a nossa avalanche estava viajando a apenas 40 km por hora. Apenas 1/10 da velocidade da avalanche mais veloz já registrada. Mas ainda assim mais rápido do que se só tivéssemos empurrado a neve por um penhasco. Eu quero saber como isso é possível. Vamos imaginar um bloco de neve no topo. Então ele começa a se mover. O que acontece com aquela neve a partir do momento que começa a se mexer? Primeiro vai se partir em pedaços, vai ficar mais arredondada e também mais comprida. E essas partes que você pode ver aqui em cima, que parecem bolas de neve? Tecnicamente, a maior parte é bola de neve, isso. Essas bolas de neve são o segredo do que está acontecendo embaixo de uma nuvem de poeira. Walter se oferece para demonstrar como. Muito bem, Walter. Isto é como uma avalanche. Como? Bom, imagine que uma avalanche está descendo o morro. Ela vai apanhar neve como você está fazendo agora. E isso vai colocar em movimento como no nosso misturador. Parece que está perdendo a sua motivação. Vamos lá, continue. Mais um. Você consegue. Você consegue. Vamos lá, Richard. Perfeito. Eu acho que já deu. Você já pode ver que está se compactando, que está se partindo de novo, está se compactando de novo. Em algum momento você acaba formando bolas de neve. Está fazendo bolas de neve como mágica. Bolas de neve. Está fazendo bolas de neve. É claro que numa avalanche isso acontece muito mais rápido e é um processo muito mais violento que acontece lá. Mas esta é uma versão mais lenta do mesmo processo. Você pode ver o movimento giratório e pode imaginar isso acontecendo numa avalanche. Perfeito. Não é verdade? Exatamente o caso. É isso mesmo. Então entender isso vai permitir a você entender melhor a velocidade que pode descer, como vai se comportar, para onde vai. Exatamente. Eu diria que terminamos, é isso mesmo. Desligar? Pode desligar, por favor. Tá. Olha só. Bolas de neve. Bolas de neve perfeitas, não acha? Estão super compactadas. Bem duras, isso mesmo. Eu quero dizer que não seria nada legal jogar uma dessas numa pessoa. Coloque alguma coisa sobre rodas e ela pode se acelerar mais rápido do que se fosse apenas empurrar. E estas bolas de neve podem ser as rodas de uma avalanche de pó seco. A neve é a forma mais macia e leve que a água pode cair na Terra. Mas uma avalanche pode se mover mais rápido do que qualquer outro tipo de água. 4 vezes mais rápido do que a enchente relâmpago mais veloz já medida. E parece que as bolas de neve são o segredo. Dentre toda a água do nosso planeta azul, apenas uma fração minúscula está na atmosfera. Contudo, os poderes de transformação incríveis da água significam que isso basta para nos trazer as nossas nuvens, chuva, granizo e neve. E com eles, o clima diário na Terra. Versão Marshmallow São Paulo.